Vamos lá, crianças, vamos realizar a leitura do livro de História, páginas 62 e 63, e nós vamos estar estudando um pouquinho sobre o comércio português. Então, em 1500, os portugueses chegaram à nossa terra, que hoje chamamos de Brasil. Os portugueses chegaram à nossa terra nessa época. Portugal e Espanha, a gente viu também no vídeo anterior, os dois países do continente europeu. Os dois países, os principais países do continente europeu, era naquela época que estava em busca das expansões marítimas, das grandes navegações, era Portugal e Espanha. E eles investiram nas grandes viagens marítimas. Eles estavam em busca de ouro, eles pensavam na economia do seu país e no desenvolvimento do seu país, dos seus países. Então os portugueses saíram em direção às Índias, na Ásia. E no desvio de rota chegaram na região da Bahia, na cidade de Porto Seguro. Eles estavam lá, vocês viram o vídeo, vocês realizaram a leitura da página anterior, e a gente vê que eles estavam indo, sempre ia pegando o continente africano. Mas aí, um certo dia, Cabral saiu na sua expedição e ele desviou a rota. Alguns historiadores dizem que ele desviou de propósito, que Cabral já sabia, já tinha ouvido falar também e tinha conhecimento que existia outras terras e outros povos. Chegando aqui no Brasil, eles começaram a observar essas pessoas que viviam. Quem é que viviam aqui nesse período? Sim, os índios, costumes totalmente diferentes do costume das pessoas que moravam em Portugal. As pessoas que moravam em Portugal vestiam roupas. Eles, quando chegaram aqui, eles começaram a observar o quê? Que as pessoas que estavam por aqui andavam nus e para eles eram normais. Eles até consideravam essas pessoas diferentes, consideravam esses índios, eles não viam como pessoas assim. Eles se achavam que eles eram superiores àquele povo. Então, durante anos, a exploração, eles começaram o quê? Primeiro, eles começaram a observar o estilo de vida, como eram aquelas pessoas, e foram se aproximando dos índios. Então, começaram a observar também que, né, nessa exploração, que eles estavam em busca de ouro, aqui não tinha ouro, mas tinha muito pau-brasil. E a madeira do pau-brasil naquela época era muito importante. Então, como eles começaram a fazer? A realizar troca com os índios. Enquanto os índios davam para eles madeiras, eles traziam para os índios canivete, espelhos, que os índios achavam isso diferente. Os índios nunca tinham visto um espelho naquela época. Então, eles começaram a fazer essa troca com os índios. Daí, em volta de 1530, começaram a colonizar a região. Essa região começou a ser colonizada, essa região que hoje chamamos Brasil. Eles começaram a escrever lá, Pero Vaz de Caminha começou a escrever para o rei de Portugal, descrevendo como era esse povo que vivia aqui. Eles viviam como nômades praticamente, por quê? Porque viviam de um lugar para outro, viviam nus, viviam ali da caça, da pesca, do que eles plantavam. Eles não tinham o desenvolvimento de tecnologia como o povo de Portugal naquela época tinha. Então, a partir de 1500, começaram os portugueses querendo conquistar aquela terra e tomar para si, porque achou fácil enganar os índios. Eles começaram a fazer o quê? A colonizar, colocar as pessoas que moravam em Portugal. Muitas dessas pessoas deviam ao rei de Portugal, outros estavam presos e vamos levar lá nas embarcações para povoar aquela terra que nós descobrimos. Eles consideravam ter descoberto a nossa terra, mas na verdade nós sabemos que eles não descobriram nada porque existiam moradores nesse local. Os índios já moravam aqui. Depois que eles começaram nessa busca do pau-brasil, então eles começaram o quê? Iniciou a colonização. Eles queriam mais e mais. Eles começaram a investir em quê? Na questão da cana-de-açúcar, na produção de açúcar. Viu aqui que dava para plantar, através da agricultura, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, eles começaram a fazer também a questão do açúcar para mandar para outros países. E o açúcar ficou conhecido como ouro branco. Isso que a tia Viviane está falando para vocês, vocês não vão encontrar nesse livro que nós estamos vendo.
Mas aí vocês vão ficar sabendo que o açúcar teve um período que a primeira exploração dele, a questão econômica dos portugueses aqui no Brasil, foi a madeira, foi o pau-brasil. Logo em seguida, eles começaram a investir na agricultura, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, açúcar era uma matéria-prima muito importante e que eles produziam para outros países, eles vendiam. E isso trouxe muitos lucros para o rei de Portugal. Eles queriam aí fazer o quê? Começar a prender os índios, para os índios trabalharem para eles. Mas só que os índios conheciam a terra, eram pessoas que viviam livres e eles não aceitavam. Houve nesse período muita guerra, muitas brigas, porque os índios não aceitavam ser escravizados, porque os portugueses estavam ali querendo escravizar os índios, e os índios não aceitaram. Daí eles começaram o quê? Como eles também sempre tinham uma turma que estava indo, eles conheciam a questão da África, de conhecer os negros escravizados, muitos daqueles negros eram escravos na sua região. Então ele começou a fazer o quê? A transportar esses negros para aqui. Lembrando que muitos desses negros em sua região, eles eram reis, tinham rainhas, princesas, eles tinham seu jeito de viver, tinha a sua cultura, o seu povo. Então eles começaram como eles viviam lá em busca, como a gente viu no vídeo anterior, que eu disse a vocês que eles iam em busca de outros produtos. Então, eles iam em busca de outras especiarias. E eles também pegavam quem? Os negros. Então, eles tiveram essa ideia de começar a trazer os negros para cá para trabalhar na mão de obra. A mão de obra escrava. Como a Viviane já disse para vocês, muitos deles não eram escravos onde moravam, eram reis, princesas, rainhas, eles viviam do modo dele, mas às vezes eles se tornavam escravos porque perdiam uma guerra com outro povo de outra tribo, ou então quando devia muito aquela tribo, então a pessoa se tornava escrava, era escravizado. E os portugueses começaram a comprar e a sequestrar também, a roubar esses índios e levando para os locais onde eles estavam lá povoando para trabalhar como mão de obra barata. Então, crianças, a tia Viviane pede para que vocês leiam aí essa página 62, 63. Tem coisas que vocês vão ver aí que está falando sobre a questão da exploração do ouro, do açúcar, fala do trabalho dos escravos aqui no Brasil, mas tem a parte quando fala que o açúcar foi considerado um período, o ouro branco, que ajudou muito para o desenvolvimento da economia. O livro não está tratando, mas eu quero que vocês saibam disso. E saibam também que muitos escravos, eles foram tirados da sua terra, da sua parentela, de sua família, e que eles não eram escravizados lá. Eles tinham vidas de reis, de rainha, com o seu povo, com o seu jeito de viver, com a sua cultura. Porque cada local tem o seu jeito, tem a sua cultura, o seu modo de vida. A gente percebe aí a vida dos portugueses, dos europeus, uma vida diferente da dos índios, a vida dos africanos diferente. E lembrando também, tá? Não esqueçam que o nosso povo, o Brasil, ele é um país mestiço, um país que existe as misturas de raça, mistura de povos, de etnias, que são a mistura do branco, do negro e do índio, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar.